Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela confiança que você tem em nós. Obrigada por decidir passarmos esse tempo juntos, não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre um prazer, são assuntos gostosos, interessantes, né, que nos edificam e nos aproximam de Deus. E isso é muito bom, né? Espero que isso se agrade. Hoje nós vamos falar sobre impedimentos na nossa jornada de fé. Porque a gente, como cristã, começou uma jornada de fé aqui. Isso. Tá? E tem tanta coisa que pode atrapalhar. Não tem? Tem muita coisa. Muito impedimento. Então, eu vou começar com um texto bíblico. Lá no livro de Deuteronômio, sabe? Vai contar a jornada de fé do povo que Deus escolheu. Tá? Deus escolheu, né, para ir para a terra prometida. E eu vou pegar um texto onde Moisés está falando com eles e mostrando por que eles perderam a oportunidade de entrar na terra prometida. Tá? É um texto muito lindo e nós vamos nos apoiar nele, que diz assim: Deuteronômio, capítulo 1, a partir do 21, diz assim: Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, pois, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e nem te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós para que espiem a terra e digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vocês 12 homens, um de cada tribo. Foram, subiram a região montanhosa, espiaram a terra e vieram até o vale de Escol. Tomaram o fruto da terra nas mãos, nolo trouxeram e nos informaram dizendo: esta terra é boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Aí no verso 26, Moisés diz assim: porém, vocês não quiseram subir, vocês foram rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Olha, forte. Então a gente já sabe a história dos 10 espias, o que falaram, né? Falaram. E olha ainda que no começo ele já fala, né? Sobe, pois, e não se assusta. Ele já falou para eles que era para não assustar e eles esqueceram tudo. Então, os espias, primeiro o relatório que disseram, a terra, não tem dúvida. Não tem dúvida, do jeitinho que Deus falou, maravilhosa. Mas, né, falaram. Aí Moisés, e eu estou continuando ainda no capítulo 1, só o verso 28, o que é que eles disseram? Para onde subiremos? Os nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é esse povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eles falaram para Moisés: você quer que a gente suba para onde, se os que trouxeram o relatório derreteram o nosso coração, fez a gente perder completamente a esperança. Né? Disseram que aquele povo lá era alto demais, que a cidade era fortificada e tudo demais. Mais. Tudo foi demais. Talvez eles se sentiram diminuídos perante tanto que eram os outros. Né? Então a gente sabe que uma geração inteirinha perdeu a oportunidade de entrar na terra, né? Tiveram que voltar e ficar 40 anos andando no deserto, e é disso que nós vamos falar agora, por conta de olhar para esse texto e ver quais foram os impedimentos, né? E também para nós hoje, trazer para a nossa realidade quais são os impedimentos que aparecem na nossa caminhada de fé hoje, né? Que faz a gente voltar atrás e que não rende de Deus, né? E não desfruta da terra prometida, da bênção, queridos, porque a gente sempre diz aqui para você, quando Jesus veio, disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, com qualidade. Por que a gente perde? Então, o primeiro item, vamos conversar sobre o primeiro.
No verso 26, Moisés disse assim: vocês não quiseram subir, foram rebeldes à ordem do Senhor. Ele diz assim: vocês não quiseram subir. Faltou disposição para vocês. Vocês fizeram uma escolha. Né? Gente, quantas coisas na nossa vida, no dia a dia, né? É por falta de disposição. Exatamente. Ver o inimigo ou ver a coisa a ser conquistada grande demais e acha que o esforço que ele precisa fazer é muito grande para aquilo, né? É falta de vontade. Falta de vontade. Gente, está valendo para tudo. Essa falta de disposição tem a ver unicamente com aquilo que está dentro de nós. A motivação era pequena e a falta de vontade era muito grande. Não batia, né? Não saía do lugar. A palavra de Deus diz que ninguém no reino que colocou a mão no arado pode parar e olhar para trás. Não serve para estar no reino. Então a gente é exortado pela palavra. Se nós começamos uma caminhada de fé, e é o que a gente deduz, se nós somos cristãos, porque começamos a caminhada de fé. Exatamente. Né? Então, onde é que está essa disposição? Então, Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A exortação é de que a gente avance. Né? Agora, o que é que nos desanima? Vamos dar uma olhadinha, tá? Claro que tem tanta coisa. Às vezes o cansaço faz uma pessoa desanimar. Nossa, muito. O cansaço, se ele, às vezes tem até uma motivação, mas o corpo está tão cansado, a mente, ele não consegue achar alguma coisa boa, ele desanima mesmo. Então, sabe, queridos, essa hora que a gente precisa discernir, na hora que você começa desanimar na sua caminhada de fé, são coisas simples, aparentemente simples, mas é assim, gente, não vou no culto hoje não, tô tão cansada. Tudo bem se isso fosse pontual, né? Exatamente. Mas nós falamos que são um impedimento. Tô cansada. Tá bom, você não descansou? Por exemplo, nós temos, qualquer um, aqui nós como igreja, nós temos uma opção de culto aos domingos em 3 horários diferentes. Se você realmente se sentir cansaço em 3 horários diferentes, é impedimento para você crescer mesmo. E também, né, Mirtz, eu acho que, assim, colocar naquela escala de valores o que realmente é importante para eu fazer. Será que eu devo estar em tantas coisas em detrimento do exemplo que você deu de ir ao culto? Será que eu não posso descansar no sábado à tarde, né? Dormir mais cedo, deixar de, às vezes, assistir televisão? Ou não estou falando de deixar coisas importantes. Mas, às vezes, a gente, nessa situação do cansaço, você pode se alimentar melhor, tomar mais água, fazer uma atividade para diminuir esse cansaço, né? Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a energia e poder ir ao culto. E assim, né? Sabe? Então, é você saber que uma das coisas, um dos impedimentos é essa falta de disposição. Se eu não estou disposta, e pense comigo, tudo no Evangelho você tem que estar aberta para isso. A partir do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso. Então, eu tenho que ter esta disposição. Sabe? Exatamente, de toda a alma, de todo o coração e tudo. E em relação não só ao outro, como a Deus e a mim. E a mim mesmo. Né? Exatamente. Sabe, queridos, e a gente sempre fala para você aqui, o Evangelho é em relação ao outro. Tá? Então, nós temos assim, primeiro conhecer muito bem quem é Deus, para não perder essa disposição, para poder se estender a outro. Né? Exatamente. O contrário de indisposição. O que é estar disponível? Né? Você acha que o cristão tem esse conceito de estar disponível? Essa é uma realidade natural só por ser cristão? Não, não é. Ela tem que ser construída. Tem que ser construída, tem que ter maturidade, porque, como nós falamos, de um cansaço. Tem uma outra coisa que às vezes, na igreja, você se dispõe a trabalhar em muitos ministérios, em muitas coisas, e acaba
se cansando, ou não tendo tempo, ou deixando de alguma coisa, priorizando o que não é tão importante e deixando de fazer o que é importante. Então, existe uma sabedoria em escolher o que fazer, em realmente saber onde você vai estar, para não roubar energia, para não roubar coisas que você vai deixar de fazer, que são realmente importantes. Sabe, né? às vezes chega um período na tua igreja, no teu ministério, que você diz assim, chegou meu tempo, já deu, ou eu fiz... Na verdade, você está dizendo, não quero mais, não quero continuar, não quero... Cansei, sabe? né? Talvez até, se você está pensando em mesmice, vamos pensar direito, a mesmice tem a ver com você, foi você que se manteve nela. Isso, porque oportunidades tem sim, né? A gente está sempre podendo avançar, como a gente sempre fala, nessa caminhada de fé, né? Podemos estar sempre mais próximo de Jesus. Sabe, então, uma coisa que precisa ser combatida é a falta de disposição. Percebeu, tem que forçar. E, gente, é assim... Porque eu não estou falando de coisas impossíveis. Todos nós estamos sujeitos a isso. Sim, a Eliane, eu, você, isso. sabe? Até aquele dia você é tentador falar, gente, está chovendo, não vou não. Tá frio demais, ou isso. Então, quando você diz isso, significa que eu não estou disposto a ir. Não quero fazer sacrifício nenhum. Tem uma fala assim, né, bem legal, que criança, às vezes, faz o que quer, dá para dar, mas adulto faz o que precisa ser feito, né? Então, tem uma disciplina em saber o que é importante e ali você tomar uma decisão, né? A disciplina, bem, eu vou e vou. E vai, né? De repente, você faz essa experiência, quando você vem, você vê que você aproveita muito. Que aliás, sempre é assim, né? Sempre é uma benção, sempre a palavra te traz. É porque você... Aí tem a ver com a segunda coisa que Moisés falou. Porque um outro motivo que ele falou que era um grande impedimento, porque ele diz assim, vocês foram rebeldes à ordem do Senhor. O que é ser rebelde? Ser rebelde é ser desobediente. Se rebelar contra, Se rebelar contra, fazer o que precisa. Então tem coisa que tem que ser obedecida. Obedecida e pronto. Sabe? E pronto. Simples assim. Simples. Se é fácil ou não é fácil, é outra conversa. Você sabe que nós tivemos uma conversa hoje com o nosso preparador físico lá, né? E ele falou isso, que tem uma pessoa assim, a gente estava dizendo por que ela não gosta de ir na academia, ou chega lá e não faz nada. Daí ele falou, eu já sei, porque ela precisa de alguém que mande. Vai lá, faz isso, agora faz aquele outro, vai lá, faz aquele outro. Então, se a pessoa não tem uma automotivação, como nós estamos falando, se sente cansada, ela precisa de alguém que mande, Sim, né? Fazer alguma coisa precisa ser feita. Sabe? Então, esse outro item, quando ele fala de rebeldia, a rebeldia para nós cristãos é assim, você conhece a palavra, sabe que aquilo precisa ser feito, mas você decide não fazer. Não fazer. Isso. É diferente de estar desanimado. Você realmente não quer fazer. Fala, né? Vou fazer. Sabe? E tem princípios bíblicos que estão atrelados à obediência. Se você não obedecer, não tem bênção. Tem até um C, assim, né? Isso se... É condicionante. Por exemplo, tem que fazer. Viver anos sobre a terra. Está escrito assim, se você desonrar teu pai e tua mãe, você perde essa bênção. Né? Então é uma opção, tem várias coisas que são assim, que são princípios mesmo. Tá? A palavra de Deus diz que, por exemplo, o nosso corpo é santuário, o Espírito Santo, que se alguém destruir esse santuário, a palavra de Deus diz que é sagrado, Deus destruirá também. Então, existe um cuidado até com o nosso corpo, que é bíblico, que você precisa ter. Isso. Você não pode se dar o luxo de ser relaxado. Ser relaxado ao extremo. Como também vaidade, o exagero leva à vaidade. E o desleixo ou não cuidado, você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho e a gente volta já para continuar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre impedimentos na nossa caminhada de fé e a gente está falando ainda um pouco sobre rebeldia. Porque rebeldia é desobediência, né?
Isso é de propósito. Eu conheço um mandamento, eu conheço alguma coisa que eu preciso fazer e decido não fazer. Não fazer. Até uma das coisas que chama a atenção no meu começo da caminhada cristã foi isso, sabe? Assim, eu gostei dessa fala, porque assim, a lei é aplicada a quem se rebela. Se você fizer como Deus falou, você vai ter as bênçãos, não precisa se preocupar. Então isso é muito tranquilo você caminhar com Deus, porque basta você obedecer o que Ele fala, né? Mas a Bíblia, ela nos alerta contra isso. O livro de Atos, por exemplo, Atos 7, verso 51, diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós fazeis. Sabe? Então ele está falando que tem essa possibilidade, sim, sabe? Você sabe, conhece a palavra, mas você é duro. No coração, o teu coração que não podia mais ser de pedra, ainda né? Eu acho que tem um fator aí que facilita e outro que complica, que é assim. Se você tem a bênção de ter uma família boa, né, que já é cristã, que encaminha para o bem, que os pais têm coerência com os filhos e encaminha para o bem, é mais fácil seguir o caminho dos pais, é mais fácil ter essa bênção dos pais, da família. Concordo também que se tem uma família totalmente desestruturada, né, Mirtz? E que às vezes violência, às vezes não obedece, os pais não conseguem não irritar os filhos, como diz lá, né, em Efésios, não leve seu filho à ira ou maltratos. É mais difícil esse filho obedecer o pai e ir para algum lugar. Então, existe uma situação que dificulta, que não é impossível, porque tem uma outra fala, né? Não importa o que fizeram com a gente. O que importa é que eu vou fazer, né? Então a pessoa tem a decisão na mão. Tem um tempo de consciência e tudo mais, né? Mas a rebeldia também inclui uma coisa em relação ao evangelho, que é fazer do seu jeito. Isso. A gente não chama alguém de rebelde que faz do jeito que ele quer. Então, tem isso, sabe? Você sabe, a palavra de Deus te orienta como você deve fazer, mas você diz: eu vou conseguir o mesmo resultado fazendo do meu jeito, né? Então, pessoas assim, no natural, elas têm primeiro uma dificuldade enorme com a autoridade. Sim. Tem. Porque se a palavra de Deus é autoridade sobre nós. Sobre nós, exatamente. Né? A rendição. Tem uma coisa, né, que vocês têm que se render aos pés de Jesus e de a Deus, palavra. Se você usou, se é o teu manual de vida, né? Em termos de rebeldia, é realmente quando a sua vontade é o que prevalece. Então, isso é um impedimento, sim, sabe? Porque você tem que fazer do seu jeito. Outra coisa que Moisés falou, que é impedimento, que está no verso 27... ele diz assim: murmurastes em vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus e destruir-nos. Murmuração. Olha que pensamento errado, né? Ele não entende o amor de Deus, não entendeu o propósito de Deus, está tudo errado, né? Mas a murmuração é isso. A pessoa que está murmurando, ela não está reclamando de uma evidência, né? Ela está se queixando, distorcendo daquilo que ela nem sabe, sabe? Gente, a murmuração, nós estamos falando do povo de Deus, ela é contagiosa. Se você convive com um murmurador... Tem uma fala assim, né? A rádio corredor, né? Se você pega ali o pessoal falando mal e no secreto ali falando, a tendência é você entrar. A gente tem que ter um pensamento muito forte contra isso. Sabe, né? Gente, quando você está murmurando, primeiro que você dá um espaço para o inimigo. Aliás, eu acho que é ele que está ali soprando. Vai, encontra, é o que a gente diz assim, da legalidade. Ele encontra uma porta por onde ele pode fazer o que quiser. Porque ao contrário de murmuração, a palavra de Deus diz que nós temos que dar graças em tudo. Sabe? Está lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 18.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, é ordenança bíblica. O fato de eu ter que dar graças em tudo, tudo é tudo. Implica até aquilo que eu não gosto, e daí? Isso, aí tem que abrir mão, né? A gente conhece o murmurador, sabe? Aí eu, às vezes, quero reclamar de alguma coisa. E uma das coisas que eu gosto de reclamar é de tempo chuvoso. Gente, quando está batendo o terceiro, quarto dia de chuva, eu estou reclamando. Eu estou dizendo, gente, podia parar de chover e tal. Se o meu marido estiver no meu lado, ele diz, em tudo dá graças. E eu sou obrigada a reconhecer, ele está certo, dizer, Senhor, eu te dou graças por esses 4 dias de chuva. Porque adianta eu murmurar contra isso? Não adianta. Sabe, além de eu vou perder bênção, é o que diz a palavra, né? Eu tenho a grande bênção de adorar a chuva e adorar esses dias. Então, assim, esse não é o meu... Sabe, não é? Sabe, quando nós estamos murmurando, nós estamos demonstrando uma insatisfação. Satisfação, isso. Né? E quando eu demonstro uma insatisfação, significa que eu também me coloco numa situação superior. Tipo, eu mereço mais do que isso. Do que está tendo, né? E uma situação que às vezes eu me pego, que também não sou santa, assim, aquela coisa de ter muita louça suja e você vê que a cozinha está muito gordurosa ou alguma coisa assim. Você vai, poxa, ninguém me ajuda, não sei o que, não sei o que. Mas aí também, às vezes, é a habilidade da gente em trazer o outro para ajudar ali. Olha, que tal você fazer isso enquanto eu faço isso? Vamos colaborar aqui. Porque tem algumas coisas familiares de murmurar, é falta da gente pedir para o outro fazer, porque às vezes o outro não sabe, né? Sim, você quer que ajude. A gente já ouviu muitas vezes isso, delegar sabe? A função, né? Sabe? Então, a murmuração, ela é um primeiro passo, ela é tão impedimento para a nossa caminhada, porque a gente vai ver depois Deus falando, Moisés, eles não murmuraram só contra você, contra mim também. Porque a coisa mais fácil quando você está murmurando de tudo, de chegar a culpar Deus. Deus, exatamente. Sabe? Até o fato da chuva, como eu falei, gente, tanta... Quem que está no controle disso? Quem é que tem o controle disso? Isso é Deus. Se não Deus, né? Deus. E acho que um dos casos mais, não sei se comuns, né? Mas eu acho que eu diria importantes desse tipo de coisa, é às vezes uma doença pesada, uma doença difícil, e você maldizer de Deus, como é que Ele permite isso comigo? Como é que Ele não cura? Eu quero cura. Então isso é muito complicado, porque a gente não sabe os desígnios de Deus, né? Queridos, nós estamos falando de impedimentos na caminhada da fé. E esse é um impedimento mesmo, você vai ficar ali no raso. Isso. Sabe, quando Deus se tornar o culpado, o grande responsável por aquilo que aconteceu, né? Para você, né? Sabe, essa vontade nossa que nós queremos, nós temos justamente de Jesus o contrário disso. Filipenses vai dizer assim, eu vou ler para você. Filipenses 2, nos versos 5 e 6, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que ele devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. É forte. Completamente bonito. Contrário daquilo que a gente está falando. Porque você vê que foi um encadeamento de impedimento, né? Quando a gente começou com falta de disposição, murmuração, rebeldia, né? Elas se juntam. Se juntam. Se você não conserta uma, é um pacote. É justamente um pacote. Sabe? Só murmura mesmo quem se sente cheio de direitos. Sabe? É assim. Se a gente se coloca no lugar de servo e no lugar de abrir-se para uma conversa, para um entendimento, você não murmura, né? Sim, a murmuração é assim, e não tem, sabe? A gente leu Filipenses para vocês, Paulo falando desse mesmo sentimento. Se você continua lendo a palavra, você vai ver que o termo cristão não nos faz santos, como você acabou de falar. É um exercício, sabe? E que Paulo incentiva, e olha o que ele fala. Continua em Filipenses para você, capítulo 2, verso 3 e 4.
Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. Assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Gente, a murmuração se encaixa assim. Quando eu estou murmurando, eu estou sentindo tudo o contrário disso. Eu não estou sendo nem um pouco humilde, estou me achando injustiçado, que eu merecia melhor, que o que está acontecendo ou que eu estou vendo não tem nada a ver. É impedimento total. Distorção dos valores mesmo, distorção de tudo, sabe? Então, sabe, queridos, é exercício mesmo. Sabe, você tem que aprender. A murmuração vem, e se você não percebeu, porque não, a pessoa às vezes não percebe, não é fácil, né? De tudo, reclama de tudo. Vira um hábito e a pessoa não percebe. O quarto impedimento, pra gente... teria muito mais só sobre murmuração, já dá um... Aliás, nós já fizemos uma conversa inteira sobre murmuração, né? Mas um outro impedimento para a coisa foi realmente o medo. Eles ficaram com medo da altura da cidade, né? Gente, o medo é um impedimento para tudo, sabe? O medo é impedimento, não é só na sua caminhada de fé. Você não se move se você não souber lidar com medo. Né? Exatamente. Porque ele até é um alerta positivo para a gente não cair em situação que vai nos ferir, que vai nos colocar em risco. Porém, quando ele toma as rédeas e exagera, né, esse medo, às vezes um trauma ou alguma coisa, ele impede você. Agora impede para nós cristãos. Se eu vou atrelar o medo com a falta de confiança em Deus, porque no caso deles, Deus disse, sede corajosos, não temais, vocês vão vencer, Deus deu. Deus já tinha falado tudo. Já eles nem ouviram, então, né? Na hora que eu sou tomada pelo medo, o tamanho deles me assustaram, esse atitude me assustaram, a minha confiança em Deus foi abalada. Então, o que Deus falou não estava valendo. Eles ficaram cegos e surdos, né, para o que Deus falou, alertando que a palavra já tinha sido profetizada para eles, que a terra era deles. Né? Gente, o medo vai impedir tudo na sua vida. Na caminhada de fé, até o sobrenatural acontecer. Você vê a pessoa, às vezes, fala assim, gente, eu vejo tanta gente falando em milagre, na minha vida nunca aconteceu nenhum. Mas você também não... Não se abre, né, para o sobrenatural, para que as coisas novas chegam. Né? Para a ousadia, porque fala disso também em Efésios, né? Intrepidez no andar, na palavra, no falar de Jesus, né? E isso lança fora o medo, né? Agora, mas você diz, mas você não tem ideia como as coisas estão ruins. Paulo tinha essa ideia assim, Paulo deixou escrito. Lá em Coríntios 4, 8 e 9, ele diz assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, né? Abatidos, mas não destruídos. Sabe, nós temos um Deus que com esses cuidados, e a gente não pode deixar essas coisas serem um impedimento do nosso caminhar de fé. Perfeito, né? Paulo, mais uma vez, perfeito. Sabe, queridos, a gente teve a oportunidade de falar de 3 ou 4 impedimentos, né? Que valem não só para nosso caminhar de fé, mas nosso estilo de vida também, né? Estilo de vida no dia a dia. No dia a dia. Perfeito. Sabe? Murmuração, rebeldia, falta de confiança em Deus, sabe? Medo, né? Então, a gente tem que olhar, parar um pouquinho, escutar essa conversa, analisar se alguma das coisas, né? Refletir, isso. Né? É isso que está nos impedindo e sempre vai nos ajudar um pouco. Sim, certamente. É o que a gente tinha hoje, é o que deu. A gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.